Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane Moreira, você está ligado na TV Universitária. Começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Hoje em pauta o novo Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão, o PID. A Universidade Federal de Uberlândia se prepara para elaborar o documento que vai vigorar de 2016 a 2021. O PID aponta a filosofia de trabalho, missão, diretrizes pedagógicas e atividades acadêmicas da universidade. É o planejamento da UFO para os próximos anos. Os convidados que nos ajudam a compreender melhor este processo são o pró-reitor de Planejamento, José Francisco Ribeiro, e o diretor de Planejamento da Proplad, Hernando Antônio dos Reis. É um prazer recebê-los no UFO no Plural. O prazer é nosso, Eliane, é um prazer conversar com a nossa comunidade e debater um tema tão importante que é o seu planejamento, né? Discutir os seus destinos. Então é uma oportunidade que nós agradecemos muito à TV por estarmos aqui. Professor, para esclarecer a comunidade, inclusive externa, o que é o PID? O PID é um instrumento de planejamento, um plano, né, institucional de desenvolvimento e expansão, onde mostra os desejos da UFO e os compromissos que a UFO tem ao longo de um período de tempo. No nosso caso, o nosso regimento e estatuto aponta para um período de 6 anos. Então, é um documento aprovado institucionalmente, reconhecido institucionalmente, que nós temos que fazer, onde os desejos da UFO estão materializados em planos, metas, ações, compromissos, que espelha, portanto, para onde a UFO quer ir e quais os seus grandes compromissos, seus grandes valores e a sua visão de futuro. Então, é um instrumento importante, básico, que manifesta os desejos da instituição através desse planejamento. Professor Hernando, é importante, inclusive, neste momento, a gente definir o conceito de planejamento, já que o PID é o planejamento da universidade. Sim, Eliane. De fato, o planejamento é algo inerente ao ser humano, mas institucionalmente a gente entende que ele não pode ser intuitivo, ele precisa ser formalizado. E conceitualmente, planejar significa decidir antecipadamente. Então, nessa perspectiva, uma instituição, quando formaliza o seu planejamento, ela explicita o seu conhecimento acerca da sua situação atual e constrói cenários acerca de uma situação futura que ela deseja atingir, presumivelmente melhor do que a situação atual, e desenvolve os meios para atingir essa situação futura. Então, o planejamento é exatamente isso. É você procurar transitar de uma situação atual, presente, para uma situação futura em condições melhores do que nós conhecemos hoje. Professor Tito, o MEC exige que a universidade tenha um PID? Exige. Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque esse é um instrumento definido por legislação específica do governo federal e nós somos penalizados se não o tivermos. Né? Os cursos de graduação, quando são avaliados, os projetos de pesquisas, quando são apresentados em grandes editais, por exemplo, demandam a presença do planejamento institucional, desse instrumento. Então, é uma exigência legal. Mas, para além disso, como apresentou o professor Hernando, quer dizer, deve ser um instrumento que não só cumpre essa exigência, mas que efetivamente sirva para a instituição gerir o seu futuro, buscar o seu futuro, né, desenvolver ações para atingir os seus sonhos e as suas realizações. E que ferramentas, então, a comunidade vai ter disponível para participar da elaboração desse PID? Então, a nossa intenção é construir um PID de forma extremamente democrática. Então, toda a universidade deve participar. E como a universidade é extremamente complexa, nós precisamos de instrumentos que nos permitam alcançá-la. Então, desde o ano passado, nós desenvolvemos alguns esforços piloto para sedimentar uma metodologia de disseminação do PID e a construção de uma ferramenta de TI, né, de tecnologia da informação, um software, para permitir, numa primeira iniciativa, né, alcançar todas as unidades da universidade. Então, no ano passado, nós fizemos um piloto numa unidade administrativa, numa grande pró-reitoria, que é a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. Então, lá nós trabalhamos com as 3 diretorias, e com a pró-reitora, e nós começamos a construir esse caminho de diálogo com todas as unidades da PROEX.
No momento seguinte, a gente fez também um projeto piloto num instituto, né, numa unidade acadêmica, um Instituto de Geografia, que é um instituto que tem 3 cursos de graduação, tem vários cursos de pós-graduação, tem revista, tem museus. Então a gente também testou essa metodologia e foi desenvolvendo software a partir dessa experiência. Agora, nós estamos fazendo uma série de reuniões para capacitar todos os envolvidos, diretores das unidades acadêmicas e administrativas, mais um conjunto, né, de pessoas que vão fazer uma assessoria a essas diretorias, para que a gente possa, a partir da discussão dos elementos teóricos e da ferramenta pragmática, capturar nas unidades o que são, né, as diretrizes, as metas, as ações que cada unidade espera que a universidade vá desenvolver, né, até 2021. Então, o processo tem sido feito assim. E nós vamos ter ainda momentos em que haverão audiências, né, coletivas para que haja uma participação ainda maior para lapidar, além de câmaras temáticas que vão fazer uma avaliação transversal, né, de todas essas discussões que vão tentar trazer, né, realmente de forma bem democrática, das bases, né, o fundamento do nosso plano. Professor Tito, o senhor diria que essa sistematização e até essa participação de toda a comunidade de forma democrática seria o diferencial na elaboração deste PID? Na verdade, quer dizer, nós temos uma experiência já de construção do PID, uma experiência passada, e nós estamos caminhando a partir dessa experiência. No passado tivemos, né, dificuldades na participação, foi toda uma construção que teve uma lógica daquele momento, daquele instante que a universidade vivia, e o relato que temos é que havia dificuldade, as pessoas não se envolviam na tarefa do planejar. Esse também é o nosso desafio do momento. Nós não temos nas instituições universitárias, isso não é uma particularidade da UFO, da nossa casa, nós não temos a prática efetiva, o reconhecimento institucional da importância do planejamento, né? Porque nós vivemos um universo, a universidade, por exemplo, é um cenário bastante curioso, quer dizer, então os diretores de unidades acadêmicas que têm que desenvolver uma atividade administrativa, né, de gerir uma determinada faculdade, etc., às vezes eles não têm contato com o planejamento propriamente dito, com as regras, né, com as bases teóricas, e não reconhecem, às vezes, no planejamento toda a importância que tem. Então, é um professor, às vezes, de filosofia, que foi galgado a ser diretor daquela unidade, nunca pensou sobre isso e nem poderia exigir que ele tivesse esse conhecimento. Alguém das ciências sociais, alguém da história, alguém da engenharia mecânica. Então, a experiência do planejamento nas diversas unidades administrativas e acadêmicas não é uma experiência que está pronta e consolidada no interior da universidade. E nós precisamos construir essa experiência. Olha, o que nós vamos fazer esse ano? Né? Quem são as pessoas que vão construir essa tarefa esse ano? Com que recursos nós vamos contar? Onde nós queremos chegar? E ao final do ano eu tenho que perguntar para mim mesmo, eu realizei aquilo que eu estava imaginando? Onde é que estiveram as facilidades? Onde é que estiveram as dificuldades? Eu tenho pernas agora para fazer as tarefas do próximo ano? Então, essa prática de você olhar o seu futuro, observando, como apresentou bem o professor Hernando no começo, quer dizer, qual que é o cenário atual, para onde é que eu quero ficar. Então, essa prática do planejamento, ela não é vivenciada dentro da nossa comunidade. Professor, então, isso tem que caminhar junto com a missão da instituição, claro. Então, né? Na verdade, eu preciso dizer, olha, o que eu sou, qual que é o meu compromisso, com quem? Quem é a minha comunidade, a quem eu atendo? Eu tenho um compromisso com a sociedade lá fora, eu tenho um compromisso com o aluno que entra aqui, eu tenho um compromisso com o país, porque eu tenho pesquisa, tenho saberes internos e tenho que distribuir isso para a sociedade. Qual que é a missão da UFO? Essa é uma grande pergunta, é a base de tudo. Para onde a UFO quer ir? O que nós seremos lá em 2021? Nós vamos ser uma grande universidade de pesquisa, então nós precisamos saber essa visão de futuro. O planejamento é aquilo que falou. Quer dizer, como é que nós sairemos dessa situação e vamos chegar para os nossos desejos. E a construção de tudo isso dentro da nossa comunidade é o grande desafio da metodologia. Então, construir o PID tem sido um desafio para a UFO, hoje, como foi no passado, e isso também se reflete em outras instituições. Mas nós estamos fazendo esforço, quer dizer, a cada ano
tá certo? Nós vamos nos apropriando de novos valores, vamos disseminando esses conceitos. Acredito que nós temos uma grande chance agora, tá certo? Uma grande chance, uma grande oportunidade, eu até tenho dito, é o alinhamento dos planetas que está acontecendo, porque nós construímos uma metodologia, testamos, temos uma boa confiança nessa metodologia, criamos um instrumento de TI, da tecnologia de informação, de apoio, suporte à metodologia. Estamos construindo o PID da UFO baseada nessa metodologia e disponibilizando todo esse instrumento teórico e prático, né, de TI para as diversas diretorias da UFO, para elas fazerem o seu planejamento também. Então, estamos, neste momento, nesse instante, trabalhando no convencimento, na capacitação, para que todos se envolvam nessa grande tarefa. E talvez ao final no meados do ano que vem, nós tenhamos todas as unidades acadêmicas e administrativas com o seu plano feito e a UFO com o seu plano feito, tudo perfeitamente alinhado. Porque nós temos uma exigência do governo federal e do próprio estatuto interno que demanda a construção desse planejamento. Mas o nosso próprio regimento e estatuto, me corrija o professor Hernando depois, também demanda que as unidades acadêmicas tenham o seu plano de desenvolvimento e expansão. Então, e muitas das nossas unidades acadêmicas não têm esse plano, não conseguem construir, porque não conseguem legitimar lá no seu interior a importância, porque às vezes não são cobrados por isso, ou não são, né? Então nós temos que trabalhar nessa esfera aí. Professor Hernando, são vários desafios, então. Esclarecer a comunidade com relação à necessidade deste planejamento e também mostrar essa nova sistematização. E de que forma que vocês estão trabalhando isso tudo? Então, até voltando à questão anterior, complementando, né, o que já disse o professor Tito, o processo anterior do PID também foi um processo democrático, né? Todas as unidades foram consultadas, mas de uma forma... eu diria um tanto direta, né? As diversas unidades, e cada uma delas com as suas especificidades, foram perguntadas, né? O que vocês pensam para os próximos anos, né? Dessa vez, nós estamos fazendo o seguinte: antes de perguntar para a unidade, nós estamos levando para a unidade conceitos de planejamento e instrumentos, como, por exemplo, a matriz SWOT, como, por exemplo, o mapa estratégico derivado do Balance Scorecard, que são figuras que permitem às unidades a pensarem o seu futuro de uma maneira lógica, racional, sistematizada, né? Então, é possível, a partir dessas ferramentas acadêmicas, científicas, né? Assim como todas as áreas têm seus protocolos científicos para desenvolver um determinado produto, né? O planejamento também, ele, apesar de ser algo intuitivo do ser humano, para que ele institucionalmente, numa organização complexa, ele tenha êxito, existem seus protocolos. Então, as ferramentas que nós estamos disseminando têm essa perspectiva de ajudar, né, em todas as unidades, quer os diretores, os agentes ali envolvidos tenham expertise ou não, mas que eles tenham uma forma de visualizar, né, os seus cenários e tentar filtrar o que é um sonho que pode ser alcançável, o que é um sonho que não pode se traduzir em realidade, né? Então, as ferramentas vão ajudar cada unidade a organizar o seu pensamento estratégico, a fim de que as metas possam ser factíveis, ainda que tenha um contexto de incerteza, ainda que haja uma possibilidade de insucesso, mas a chance de êxito é muito maior a partir dessas ferramentas. Nós vamos então por um rápido intervalo comercial. Continue ligado, voltamos em instantes.